beleza? Voltando para mais um bloco aí, para nós continuarmos a resolução das nossas questões aí da prova do 27º no exame de ordem. Vamos lá, nós paramos na questão de número 75. Vamos lá. O Sindicato dos Empregados em titularia de determinado município celebrou em 2018 acordo coletivo com uma tinturaria, no qual, reconhecendo-se a condição financeira difícil da empresa, aceitou a redução do percentual de fundo de garantia de 3% para 3% durante 2 anos. Ou seja, a gente já viu o que então no enunciado que a questão quer. A empresa pode acordar via sindicato a redução do percentual da alíquota do fundo de garantia? Não pode. Isso está disciplinado aonde? Está lá nos importantíssimos artigos 611A e 611B. O artigo 611B da CLT vai dizer o que as partes não podem transacionar, o que não pode ser objeto de acordo. Lembre-se, a reforma trabalhista muito se falou, muito se disse sobre o negociado prevalecer sobre o legislado, não é verdade? Então as pessoas, se pensaram nisso aí, podem achar que aqui está correto, e não é verdade. Fundo de garantia, a alíquota do fundo de garantia não pode ser negociável. Está lá no artigo 611B, salvo engano, ali inciso 3, no inciso 4. Tá ok? Então, o que nós temos aqui? É válido esse acordo? Não. B, somente se houver? Não, tem somente nenhum, é inválido. C, a cláusula normativa é nula porque constitui objeto ilícito negociar percentual de fundo de garantia. Bonito, não é? É. Então é a resposta. Fundamentação, artigo 611B, inciso 3 da CLT. Beleza? Seguindo. Questão de número 76. Seu escritório foi contratado pela empresa Alumínio Brilhante Limitado para assisti-la juridicamente em uma audiência. Forneceram-lhe cópia da defesa e dos documentos e afirmaram que tudo já havia sido juntado aos autos do processo eletrônico. Na hora da audiência, tendo sido aberta esta, bem como os autos eletrônicos do processo, o juiz constatou que a defesa não estava nos autos, mas apenas os documentos. Coitado desse advogado, hein? Diante disso, o juiz facultou-lhe a opção de apresentar a defesa. Nos exatos termos previstos na CLT, o que você acha? Qual será a medida correta aí? A. Entregar a cópia escrita que está em sua posse. B. Reduzir defesa oral em 20 minutos. Requerer o adiamento da audiência para a posterior entrega da defesa. E D. Requerer a digitalização da sua defesa para juntada no processo. Gente, você sabe, no direito do trabalho, nós temos o princípio da concentração dos atos processuais em audiência. É na audiência que nós vamos resolver o quê? Todos os atos, basicamente, né? Todos os atos do processo ali serão realizados em audiência. Uma grande quantidade de atos serão realizados em audiência, né? Como, por exemplo, o depoimento pessoal das partes, oitiva de testemunhas, perícia, se houver, né? Documentos, análise de documentos, requerimento, que eu acabei de falar, de perícias e tudo mais, laudos e por aí vai, assistentes. Então, assim, uma grande quantidade de atos. Relacionado à defesa, a gente sabe que no PJE, no processo judicial eletrônico, você tem que protocolar a defesa no PJE, se possível, sempre lá em cima vai ter o quadradinho bem pequenininho para você praticamente não enxergar, escrito lá, botar no sigilo, né, para você preencher. Preste atenção nisso aí, tá? Então, o que acontece? Você tem que juntar até uma hora antes da audiência. Não juntou, só lhe resta uma opção: fazer a defesa oral em 20 minutos, que é prevista onde? Na CLT.
Você não precisa, você não é obrigado a juntar a defesa de maneira eletrônica. Você pode juntar, você pode fazer a defesa oral, assim como razões finais. Né? Razões finais você pode fazer orais, sem problema nenhum. A praxe, todavia, faz com que seja apresentado sob forma de memoriais, né? De forma escrita. Mas se você quiser, você pode fazer de maneira oral. Né? E assim é a defesa. Então, se não juntar a defesa, meu amigo, você só tem uma opção: faz oralmente. Tá? Então, essa previsão está lá na CLT. Resposta, letra B de bola. Beleza? Vamos seguir. Questão de número 77. Juca ajuizou a ação trabalhista em face da sua ex-empregadora, empresa privada no ramo de mineração. Paulo também ajuizou a ação, mas em face de seu ex-empregador, empresa de prestação de serviços e do município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, para quem prestou serviços, requerendo a responsabilização subsidiária. Os respectivos advogados atribuíram um valor correspondente a 20 salários mínimos à causa de Juca e Paulo 15 salários mínimos. Se você tivesse ficado um pouco mais atento, você perceberia que a questão não está tratando apenas do valor da causa para fins de procedimento. Em outras palavras, você sabe que no processo do trabalho, até 2 salários mínimos nós temos o procedimento sumário. Até 40 salários mínimos, na data do ajuizamento da ação, nós temos o procedimento sumaríssimo. Acima de 40 salários mínimos, o procedimento ordinário. Você poderia ver rapidamente, naquele calor do momento da prova, não prestado atenção, ter visto, 20 salários mínimos, 15 salários mínimos, procedimento sumaríssimo, você iria marcar ambos procedimentos sumaríssimos. Cadê? Você marcaria a letra B. E está errado. Olha o detalhe da questão, que eu já marquei para vocês, e do município de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu? No artigo 852A ao 852I da nossa CLT, eles versam sobre procedimento sumaríssimo. E lá vai dizer para a gente o seguinte: não pode ser parte no procedimento sumaríssimo administração direta, por exemplo, no município. Então, causas em que sejam parte de administração direta, autárquica, fundacional, né, podemos assim dizer, procedimento é o que? É o ordinário. Tá ok? Lembre-se, procedimento sumaríssimo também não tem o que? A citação por edital. Então aqui, Paulo ajuizou em face de seu ex-empregador e também do município. Para o município ser parte na ação trabalhista, pode ser o procedimento sumaríssimo? Não, tem que ser o ordinário. Então, Juca fica no sumaríssimo e Paulo fica no ordinário. Letra Juca sumaríssimo e Paulo ordinário. Resposta letra A, de amor. Beleza, gente? Então, não cabe, cadê o apagador? Ser parte no processo administração direta, tá ok? O município no procedimento sumaríssimo. Beleza? Então, prestem sempre bem atenção nisso aí. Questão 78. A sociedade empresária Alfa S.A. está sendo executada na Justiça do Trabalho. Em 13/3/18, recebeu citação para pagamento da dívida que possui em relação a um processo. Então, dia 13/3, ela recebeu a citação. Mesmo citada, a sociedade empresária permaneceu inerte,
pelo que, no 10º dia contado da citação, o juízo iniciou a requerimento do exequente a tentativa de bloqueio pelo sistema Bacenjude e, paralelamente, escreveu o nome do executado no BNDT, no Banco Nacional dos Devedores Trabalhistas. De acordo com essa situação apresentada e nos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. E aí, o que nós vamos ter? Também uma alteração que teve aí na CLT, mais uma vez cobrada aí na reforma. Você, na prova, desculpa. Seguinte, você somente pode fazer isso não no 10º dia. E sim, quando? Qual é o período? Lembra? Lá no 45º dia. Isso vai estar onde? Lá no artigo 883-A da CLT. Então, vamos lá. A atitude do magistrado está correta? Não, ele teria que esperar os 45 dias, tá? A lei deixa ao arbítrio do juiz determinar a partir de quando o nome do devedor deve ser inserido no cadastro do BNDT? Não, a lei é clara, 45º dia. A Justiça do Trabalho não atua mais com a inserção retirada do nome do BNDT? Errado. A decisão que determinou a inserção do nome do devedor no BNDT está equivocada, porque somente poderia ocorrer 45 dias depois de não pagar, nem garantir o juízo. Por isso que a resposta é a letra D de dado. Beleza, gente? Então, preste atenção nisso aí, artigo 883-A da CLT. Questão 79. Em reclamação trabalhista ajuizada em fevereiro de 18, os pedidos formulados por Paulo em face de seu ex-empregador foram julgados totalmente procedentes. Em relação à verba honorária, de acordo com a CLT, sabendo-se que o patrocínio de Paulo foi feito por advogado particular por ele contratado, assinale a afirmativa correta. Não haverá condenação em honorários advocatícios porque o autor não está assistido pelo sindicato de classe. Haverá condenação em honorários de no mínimo 10% e no máximo 20%, condenação de 5% a 15% e somente se a assistência do advogado do autor for gratuita. Meus amigos, um tema de extrema relevância e de profunda modificação com a reforma, versando aí sobre honorários advocatícios, honorários de sucumbência. Antes, eu gosto sempre, gente, de falar antes e depois para não haver confusão, para você entender até melhor o tema e a própria modificação. O que nós tínhamos? Antes, só ganhava dinheiro de honorário se fosse representado pelo sindicato de classe, né? Em outras palavras, só o sindicato que ganhava aí o seu honorário. Isso em ações trabalhistas. Claro que você tinha também outras causas que você, na Justiça do Trabalho, que você podia ter honorário de sucumbência. Mas essas ações ordinárias que nós chamamos, as comuns, só se você tivesse assistido pelo sindicato aí, de classe, que haveria aí o pagamento de honorários de sucumbência. Tá? Agora, honorários advocatícios. Com a reforma, o que nós temos? Passamos a ter um pagamento de 5% a 15%, tá? Do valor da causa. Se não tiver o valor da causa, e aí outras hipóteses serão feitas lá de acordo com o artigo 791-A, parágrafo 3º da CLT. Então, você já exclui aqui, ó. Haverá condenação em honorários de no mínimo 10%? Não. É de 5% a 15%. Somente se a assistência do advogado do autor for gratuita? Não interessa o que o advogado está fazendo. Se eu cobro do meu cliente ou não, o problema é meu enquanto advogado. Não cabe a lei nem a ninguém. Se eu for demandar aí, pegar a ação do meu melhor amigo, da minha namorada, da minha esposa, seja lá o que for, quem for, se eu cobrar ou não, o problema é meu.
Então, isso não interessa para fins de honorários advocatícios. Tá? Se o advogado é particular, se não é, não importa. Tá ok? Vamos lá. Não haverá condenação em honorários advocatícios porque o autor não está assistido pelo sindicato de classe. Poderia até ser a resposta se fosse antes da reforma, que estava lá nas súmulas 329 e 219. Tá? Que terão que ser modificados. C. Haverá condenação em honorários de no mínimo 5% e de no máximo 15% em favor do advogado. 791A, parágrafo 3º. E questão 80. Em uma reclamação trabalhista, o autor afirmou ter sido vítima de discriminação estética, pois fora dispensado pelo ex-empregador por não ter querido raspar o próprio bigode. Requereu na petição inicial tutela de urgência para ser imediatamente reintegrado em razão de prática discriminatória. O juiz, não convencido da tese de discriminação, indeferiu a tutela de urgência e determinou designação de audiência com respectiva citação. Como advogado do autor, assinale a opção que contém, de acordo com a lei, com o entendimento do TST, a medida judicial a ser manejada para reverter a situação e conseguir a tutela de urgência desejada. Gente, essa questão você consegue responder por princípio, né? Lá por o princípio do processo de trabalho. Qual é ele? Você sabe, fala para mim. Princípio da irrecorribilidade, tá? Das decisões interlocutórias. Então, no direito do trabalho, melhor dizendo, no processo do trabalho, as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato. Ou seja, não tem um recurso próprio para tal, tá? Para tal decisão, salvo alguns exemplos. Quando a gente está lá estudando na teoria comigo, você vai ver lá a hipótese da súmula 214, do inciso 3, né, da súmula 214, quando, na exceção de incompetência territorial, os autos são mandados para TRT diverso daquele onde o processo estava tramitando. É um caso clássico que aí você, de uma decisão interlocutória que cabe recurso. Mas, regra geral das decisões interlocutórias é a decisão que nega ou que concede uma tutela, né, ela é interlocutória. Então, ela não tem um recurso específico. O que você pode fazer então? Se você está convencido daquilo ali, só cabe uma coisa: mandado de segurança. Tá? Agravo de instrumento. Serve para que o agravo de instrumento no processo de trabalho? Para destrancar um recurso interposto que não foi conhecido. Você entra com o recurso, né? Interpõe o recurso. O tribunal, por exemplo, não conhece, seja o juízo a qual ou a de quem, enfim, não é conhecido o recurso. Você entra aí com o agravo de instrumento para destrancar aquele recurso, fazer o recurso subir. Tá? Nada poderá ser feito. Vamos lá. Interpor recurso ordinário seguido de medida cautelar? Não, não cabe recurso ordinário. Nada poderá ser feito por se tratar de decisão interlocutória que é irrecorrível na Justiça do Trabalho. C. Impetrar mandado de segurança. E D. Interpor agravo de instrumento. Você poderia muito bem ficar na dúvida disso aqui. Só que o próprio arcabouço da questão, tá, está induzindo você ao mandado de segurança. Se você estiver o quê? Convicto daquele direito líquido e certo seu, você pode, olha lá, e conseguir a tutela de urgência desejada. Você pode impetrar mandado de segurança, fazendo esse mesmo requerimento, mostrando, comprovando, mostrar, olha só, o juízo lá embaixo, eu tenho totalmente esse direito. Ele me discriminou porque eu não quis raspar o meu bigode. Eu fui mandado embora, o juiz lá embaixo nem olhou. É o que? Mandado de segurança. Tá legal? Então, gente, essa foi a nossa prova do 27º exame aí, da ordem. Não foi uma prova difícil. Tá? Como a gente viu, muitas questões assim, cobrando a reforma
pura, de cara, alguma outra pegadinha, mas de uma maneira geral, uma prova tranquila. A questão aqui dos honorários que nós vimos, tranquilo. Você que está estudando aí com afinco, com certeza já viu isso. Então, assim, uma questão dessas 10 questões, você poderia aí ter de 7 a 10 acertos sem muito problema. Beleza, gente? Então, eu fico por aqui com vocês. Convido você sempre a acessar meu site www.profcarloseduardo.com.br. Lá tem diversos cursos aí de OAB, tá? Para OAB, simulados, peças processuais trabalhistas. Você, se Deus quiser, que está me assistindo aí na primeira fase, vai me ver na segunda, estaremos juntos na segunda, tá bom? Peças processuais, teoria, prática, simulados, enfim, estamos aí também lá no curso umavagaminha.com.br. Tá legal, meus amigos? Então vamos ficando por aqui. Deixo sempre aqui à disposição de vocês meu celular, DDD 21, né, Rio de Janeiro, 972-631-427, para você mandar a sua sugestão. Beleza? E a sua dúvida, evidentemente, também. Tá ok? Beijo para vocês, um forte abraço, bons estudos e até a próxima!